No começo, tudo parecia perfeito. Ele te olhava como se você fosse a melhor pessoa do mundo. Te ouvia com atenção. Te elogiava por tudo. Dizia que nunca tinha conhecido alguém como você. Você se sentia vista, escolhida, especial. Era como se finalmente alguém tivesse enxergado quem você realmente é. Esse é o primeiro estágio do ciclo de abuso narcisista. A idealização. É quando o narcisista te coloca num pedestal. Te cobre de afeto, de atenção, de promessas. É intenso, rápido, hipnotizante. Mas essa admiração nunca foi sobre você. Foi sobre o que você representava para ele naquele momento. Você era o espelho perfeito, a fonte de validação que ele precisava, o troféu emocional que ele queria exibir. E quando você começa a relaxar, a se entregar, a confiar, algo muda, sem aviso, sem explicação. De repente, o que antes era encantamento vira impaciência. A sua voz, que ele dizia amar, agora o incomoda. Seu jeito, antes admirado, agora é criticado. Você sente a mudança, mas não entende o que aconteceu. Acha que talvez tenha feito algo errado. Tenta voltar a ser aquela versão que ele gostava. Faz de tudo para recuperar aquele início. Mas aquele início nunca foi real. É aí que começa a segunda fase, a desvalorização. Ele começa a te criticar sutilmente, te comparar com outras pessoas, te corrigir o tempo todo, te deixar insegura. Você começa a se perguntar o tempo todo se está sendo suficiente, se está agradando, se está se tornando pesada demais. E o pior, ele ainda dá migalhas de afeto. Te trata bem num momento e te esfria no outro. E você se agarra aos momentos bons como se fossem prova de que ainda há salvação. Isso te prende. Você entra num estado constante de autoanulação, faz de tudo para não ser rejeitada. Tenta resolver sozinha, carrega a culpa inteira nas costas. Enquanto isso, ele se afasta emocionalmente. Te observa de longe, te testa, te mede. E então, vem a terceira fase, o descarte. Ele simplesmente te larga. Com frieza, com indiferença, como se você nunca tivesse significado nada. Ou pior, ele continua por perto, mas já está emocionalmente com outra. Ou te trai. Ou te ignora por completo, ainda morando na mesma casa. Você tenta conversar, ele não quer. Você implora, ele te culpa. Você se sente descartada como um objeto, sem valor, sem dignidade, sem chão. É nesse ponto que muitas pessoas acreditam que tudo acabou. Mas para ele, isso não é o fim. É só mais uma etapa do jogo. Porque se você tentar seguir em frente, ele pode voltar, agir como se estivesse arrependido, dizer que sente sua falta, tentar te seduzir de novo. E o ciclo recomeça. Idealização, desvalorização, descarte. Esse ciclo se repete até você não ter mais forças, até você não saber mais quem é, até você achar que não consegue mais viver sem ele. Mas é tudo um jogo de controle. A dominação emocional. Você nunca foi realmente amada. Você foi usada para alimentar o ego dele. E quando parou de servir, ele te desvalorizou. E quando você ficou vulnerável, ele te descartou. Isso não é amor, isso é abuso psicológico. Se você está vivendo esse ciclo, saiba, você não está sozinha. E você não está errada por sentir tudo isso. O narcisista cria uma montanha-russa emocional. Te leva ao céu no início, só para te derrubar depois. E quanto mais você tenta entender, mais ele confunde. Quanto mais você se doa, mais ele exige. E quanto mais você se culpa, mais ele se sente no controle. Esse tipo de relação não tem como dar certo, porque ela foi construída sobre manipulação, não sobre verdade, não sobre respeito. Você não precisa de mais uma chance com ele. Você precisa de uma chance com você mesma. Com a sua lucidez, com a sua cura, com a sua liberdade. Reconhecer o ciclo é o primeiro passo para quebrar ele. E quando você quebra o ciclo, você quebra também a ilusão de que ele é o único que pode te fazer feliz. Você começa a lembrar de quem você era antes de ser programada a implorar por migalhas. E isso é o começo da sua libertação. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixa um like aqui embaixo. É uma forma simples de dizer: isso me tocou.
e ajuda essa mensagem a alcançar mais gente que talvez ainda esteja presa nesse ciclo sem perceber. Se você conhece alguém que pode estar passando por isso, compartilha. Às vezes, uma única frase pode ser o começo do despertar. E se você quer seguir nesse caminho de clareza, se inscreve no canal. Aqui, a gente fala do que machuca, mas também do que liberta. Com verdade, com respeito e com coragem. Nos vemos no próximo vídeo. Jiu.